E aí, galera, tudo bem com vocês? Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje é dia 5/1 de 2023, estamos aqui. Aonde eu estou agora são exatamente meio-dia e 45. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai estar assistindo. Seja muito bem-vindo, espero que aqui eu possa estar te entregando muitas ferramentas e chaves aí, muitos conhecimentos para que você solucione muitas coisas da sua vida, tá? Vamos lá. Salomão, você precisa entender uma coisa. Salomão, ele fala em Provérbios que nós temos que a sabedoria está nas portas da cidade. Ele fala muito isso, que está na natureza. Em tudo isso, observamos o conhecimento, os mistérios de Deus e o conhecimento de Deus, tá? Então, vamos lá para você entender. A primeira parte, vamos nos concentrar na criação, onde fala de toda a criação e tem muita informação entre linhas que você precisa aprender. Sabe por que você não aprende? Porque você não lê, você não tira seu tempo para estar se dedicando a isso. E eu te convido a estar se dedicando a você entender isso, a sua vida. Tá lá, o livro tá lá à disposição de todo mundo, é o mais vendido do mundo. Por que eu não tenho? Porque você não quer mesmo. Então eu te convido, vai lá, busque um lugar, ou tem online também, tá? Você pode estar tendo acesso. Hoje vamos estar falando aqui especificamente Gênesis 1, que vai estar falando a respeito de criação, tá? E tem observações que vamos fazer juntos aqui, tá? Eu quero que você pode estar pegando sua Bíblia e comparando. E eu quero que a sua opinião esteja aqui abaixo, aqui embaixo, que a opinião é muito bem-vinda, tá? Vamos lá. Gênesis 1, vamos lá. Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar e envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos lá. Primeira observação. Quem é criador? Criador é Deus. Ele é o criador. Porque tudo está nele. Dá para você entender. Tudo está nele. A origem é ele. Tá? E quando ele fala aqui, ele cria todo o ambiente. Tá? Ele criou o céu. Você pode perceber que ele vai criando elementos, mas ele cria elementos dentro de um propósito, tá? A gente vai descobrindo isso aqui a cada versículo. Logo depois ele fala, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E você pode perceber aqui, ó, que a terra era sem forma e vazia. Ele cria, tá? Os céus e a terra. E o Espírito de Deus, então automaticamente o Espírito de Deus estava presente na criação. Ele era o agente que estava ali em operação, tá? O 13, aí está escrito no 13 assim, ó, eu estou usando aqui só para observação, estou usando a King James, está atualizada, a Bíblia que eu manejo, tá? E disse Deus, haja luz, tá? E houve luz, e viu Deus que o Senhor era bom e separou luz e trevas, e chamou Deus luz o dia, e as trevas chamou de noite. Houve então a tarde do primeiro dia. Isso foi no primeiro dia. Então vamos aqui voltar à observação. Fatos. Quais são os fatos? Deus, ele criou o ambiente para a sua criação. Ele criou o céu e terra. Ele criou o ambiente onde ele vai estar criando, tá? Dentro do seu propósito. E tudo, você pode perceber que tudo que era sem forma e vazia, o Espírito de Deus roda sobre isso. Ele era o agente, ele estava todo o tempo. Deus, ele dava uma palavra de ordem e o Espírito de Deus agia. É o agente. Vamos lá. O poder da palavra, tá? Esse é o poder da palavra. Entenda bem isso. Ele fala, ele disse. No caso, ele falou, né? Então, Deus tem um poder de ação no mundo espiritual e natural. A sua palavra, ela tem poder no mundo natural e no mundo espiritual. Resumidamente, tudo que você fala, você está
confirmando aqui, você está confirmando o céu, tá? No mundo espiritual, por assim dizer, tá? E automaticamente Deus, quando ele criou a luz, ó, ele separou luz de trevas. Ele separou. Entenda isso, ele separou. Não juntou, ele separou, tá? Por isso que a gente fala muito que não há convênio entre um e outro. Isso foi no primeiro dia, a gente tá falando aqui do primeiro dia. Preste atenção nos detalhes. O detalhe é muito importante. Você prestar atenção no detalhe do que está escrito, você tem que ler atento e devagar, tá? Vamos para o 2. Para o dia 2, a criação. Segundo dia. Segundo dia, vamos lá. Deus disse, depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desses limites, das que ficaram por cima. Depois, vamos lá. E assim aconteceu. Ele deu a ordem e exatamente aconteceu. E deu Deus ao firmamento o nome de céu. Tá? Automaticamente você pode ver que ele foi separando uma coisa por outra. Primeiro ele criou o céu e a terra, agora está ele criou o céu e a terra, depois ele criou a luz e as trevas. No caso, você cria a luz, você cria uma oposição. Isso aqui tem um código muito, muito forte aqui. Qual que é o código que você precisa entender aqui? Não existe neutralidade na vida, em nada. No mundo espiritual também, muito menos. Você está num lado, você está no outro. Então, se tem uma luz, vai ter trevas. As duas são automaticamente na criação. Você não cria, você cria uma e automaticamente existe a outra parte que é oposta a isso, tá? É oposta. Entende? Entenda isso. E vamos seguindo aqui. E ele criou o dia, luz, que no caso é treva e noite, tá? E do segundo dia, a gente falando aqui, ele ordena, ó, ordenou que a terra seja coberta. Aí ele criou tudo, criou os mares, tá? Né? Separação de água, criou tudo. E que isso está os mares. Ele criou os mares exatamente aí no segundo dia. Ó, Yahvé, pelo poder da sua palavra, para ordenar separação das águas. A água tem duas partes, então existe água doce e salgada. Que coincidência, não? Coincidência, né? Vai saber, né? Coincidência. Existem duas. E foi criado o firmamento chamado céu no segundo dia. Ele separou, ó. Foi a separação. Presta atenção nos detalhes, tá? Desse foi o segundo dia. Vamos para o terceiro dia. Vou tentar ser o mais rápido possível e direto aqui, tá? Terceiro dia. Vamos lá. Terceiro dia. Então, eu vou ler primeiro, depois eu entro com observação, tá bom? Então disse Deus que as águas que estão sobre o céu se reúnam em um só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome de terra e a parte seca. E a massa das águas que haviam se ajuntado, ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom. E determinou que a terra seja coberta com todos os tipos de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo sua espécie, e árvores que produzem frutos, cujas suas sementes estavam neles, de acordo com sua espécie. E observou Deus que isso era bom, passando-se a tarde e manhã, e foi o terceiro dia. Vamos falar do terceiro dia. Deus criou o firmamento, tá? O terceiro dia de Deus criou terceiro dia, Deus criou, pelo poder da sua palavra, ele separou águas, mares,
Ele criou, então, automaticamente terra e mar. Ele separou, tá? Terra e mar. E ordenou que a terra seja coberta de vegetação, plantas que deem sementes e árvore cujos frutos produzam sementes conforme sua espécie. Automaticamente você percebe, outra observação, Deus criou todo o ambiente detalhado para que seja possível prosperar. Ele cria uma espécie e através da sua palavra, ele, no caso que é a bênção, né? Só a palavra, que essa espécie se multiplique, ou traduzindo, que prospere. Prospere, isso é uma ordem, tá? Isso é uma ordem. É uma ordem. Que prospere, tá? Então, você pode ver fruto, aí começou o jogo, tá? Então, Deus criou o céu, criou a terra, automaticamente a terra, ele já criou a vegetação, ele criou a terra, que é a base, vegetação, e ele criou um ecossistema para essa vegetação. Que ecossistema é esse? Como se multiplica? Planta, semente, fruto. E o fruto tem mais semente. Então, aqui que entra a multiplicação, tá? Nesse ciclo entre do fruto para a semente. Aqui, ó, do fruto para a semente é multiplicação. Existem frutos que dão uma semente e existem frutos que dão mais de uma semente. Que são múltiplos. Umas espécies multiplicam uma vez e outras multiplicam mais de uma. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um exemplo, o milho. O milho multiplica quantas vezes? Eu nem sei, eu vou fazer uma pesquisa aqui agora rápida, que me veio até essa dúvida aqui, ó. Média de sementes do milho. Vendo que agora, tá? Médias. Não, deixa eu entender aqui. A pergunta mais direta. Quantas sementes dá uma espiga de milho? Ó que loucura. Uma espiga de milho típica tem de 500 a 800 grãos. Entende isso? Então, qual que é o jogo que você precisa entender? Ou você vai multiplicar uma vez, você tem que ser uma planta que multiplica uma vez, ou você vai ser a planta que multiplica de 500 a 800, que é o milho, tá? Uma pesquisa aqui rápida. Voltando aqui ao nosso raciocínio. Então, ele criou a terra, criou a vegetação, olha só, base, vegetação. A vegetação é um ecossistema. Ele criou um ecossistema que está plantado, gera fruto e gera semente. E isso é um ecossistema, porque a semente vai fazer esse ciclo outra vez. Ecossistema, ele criou um ecossistema, né? Traduzindo para outros, meio ambiente, né? Ele criou esse meio ambiente. E a gente vai entender o porquê que ele criou, tá? Primeiro ele cria toda a sequência, para no fim ele fazer completar o propósito, tá? Vamos lá. Então, essa é a parte que você vê. Terra, já criou a parte de planta. Esse é o terceiro dia, tá? Pode perceber que ele criou um ambiente detalhado para que seja possível prosperar. Planta, fruto, semente. Ecossistema. Cada planta existe numa terra específica para dar frutos e prosperar. Vamos levar mais além. Nós temos que ter uma sabedoria para entender onde pôr semente. Seja, o pensamento ele é uma semente, tá? A ideia ela é uma semente. E essa ideia ela só prospera numa terra específica. Então, dependendo da ideia que você tem, só vai prosperar numa terra específica, tá? Em outra terra não prospera. Porque se pegar uma semente e jogar no meio da rocha, em cima do asfalto, no meio do cimento, ela não vai prosperar, vai apodrecer, vai secar, vai ser esmagada, vai ser pisoteada. Tem que jogar na terra certa.
Aprenda isso, pelo amor de Jesus. Vamos lá para o quarto dia. O quarto dia. Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar dia e noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. E que sejam também luzeiros nos céus, para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Ele deu a ordem e aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, sol, tá? E o menor para regular o andamento da noite. E formou as estrelas. Deus colocou todas essas luzes nos céus a fim de iluminarem toda a terra, para dirigir o andamento do dia, noite e fazerem separação entre luz e escuridão. E observou Deus que isso era bom, passando tarde e manhã. Esse foi o quarto dia. O quarto dia, Deus criou o firmamento, que é o céu, o sol e a lua. Está dizendo dia e noite, como sinais para definir estações, dias e anos. Vamos aqui para fazer algumas observações. Acredito que você já tem, alguns entendem, outros não, vou explicar. Ele criou o firmamento, sol. Você percebeu o sol, ele muito claro aqui, o sol governa, olha a palavra, o sol governa o dia. E o da noite, ele regula. Vou te fazer uma pergunta para você responder aí embaixo. A diferença um dos dois. Eu vou te explicar aqui logo para você ver se você vai entender. Se tem uma opinião diferente, bota aqui embaixo também. O sol, ele governa. Sabe por que o sol governa e a lua não? Sabe por quê? A pergunta é simples para entender. Quem aparece todo dia? O sol ou a lua? Você está numa parte aqui você está na parte do planeta aqui, está no globo. O único que aparece todo dia é o sol. Ah, tem nuvem? O sol ele governa, ele governa. Vai amanhecer, vai amanhecer, entardecer e anoitecer, ele vai cumprir o seu. A lua não. A lua, ela tem ciclo, por isso que ele fala regula. Você pode ver que a lua ela tem fases. Ela tem fases. A lua ela regula. Regula, não governa. O sol governa. Só quem é luz governa. Olha o código aqui. É o código que está dando aqui. Está escrito aqui. Só o sol governa. Só quem é luz governa. Quem é trevas regula. Regula. Não governa. Só quem é luz governa. Então, se você é luz, governe, pelo amor de Deus. Senão você está lascado. Literalmente, tá? Lascado. Então, vamos aqui às observações. E nessa criação de sol e lua, se define estações. Então, o tempo foi criado aqui. No quarto dia foi criado o tempo. Ele tá muito claro. Estações, dias e anos. Como que nós sabemos a diferenciação de uma? A gente conta dia. E o que regula dia? É tempo. O tempo foi criado no quarto dia. O Cronos foi criado no quarto dia. Tá aqui, ó, entre linhas. Você precisa entender as coisas. Dias. Quantas horas tem aí o dia? 24 horas. Então, se a gente regula isso pelo tempo. Linha temporal Cronos, tá? Não é o Kairos. Kairos é outra coisa. Kairos, já que eu falei, Kairos é o tempo de Deus. O que significa tempo de Deus? O tempo de Deus, ele está fora do nosso tempo. A gente vive uma linha de tempo. Nascer, corpo, né? O corpo, que é um carro. O corpo é um carro e a alma é o piloto, tá? E o espírito é o motorzinho que está lá. É o fôlego de vida. A gente vai falar mais disso amanhã. Então, qual que é a diferença? Nós vivemos, nosso corpo ele vive aqui uma linha de espaço, nascer, morrer. Nascer, plantar, reproduzir, morrer. Isso aqui é o espaço. O que é o Kairos? O Kairos
é o tempo de Deus. Deus, ele está fora do tempo, ele não está no tempo. Ele não é regulado pelo Cronos. Ele é Kairos. Ele é infinito, tudo está nele. Ele não está no tempo. O nosso tempo, ele está fora do tempo, né? Que no caso é a parte espiritual. Isso foi no quarto dia. Então isso regula tempo. Claramente vemos a questão do tempo. Do tempo. Entenda isso. Então, quarto dia, recapitulando, Sol e Lua criou o tempo. O Sol governa, quem é luz governa e quem é trevas regula. A palavra é literalmente essa, tá? Isso no quarto dia. Vamos para o quinto dia. Quinto dia da criação. Quinto dia. Disse Deus também: fervilhem as águas em fervilhas de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sobre o firmamento do céu. Assim aconteceu. Dessa forma, Deus criou grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas em conformidade com as suas muitas espécies. Todas as aves também, de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Então Deus ordenou. Deus primeiro ele criou tudo isso, observou que isso era bom, e depois Deus ele abençoou. Vamos aqui, 22, versículo 22 aí do Gênesis 1. Então Deus abençoou, declarando: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e também as aves multipliquem na terra. Passando assim manhã e tarde do quinto dia. Deus, ele criou, primeiro ele cria um ambiente, aí está falando de águas e céu. Ele criou o ambiente, águas e céu, e a partir disso, ele põe a sua criação, no caso que são as aves e os seres dos mares. A partir disso, ele dá uma ordem. Sede fecundos e multiplicai-vos. Ele dá uma ordem. Então entenda uma coisa, existe uma ordem. Você tem que cumprir com uma ordem dada. Se você não cumpre, você está indo contra. Literalmente você está indo contra aquilo que está aqui. Está determinado. Então, se você não prospera, o problema não está em Deus, o problema está em você. Sabe por que está em você o problema? Porque você não está fazendo aquilo que ele ordenou para você fazer. Mais para frente, calma que vai piorar. Tem mais aqui. Vai chegar a criação, a parte da nossa criação, você vai entender que vai piorar. Fala aí pro seu irmão, fala igual na assembleia, né? Fala pro seu irmão lado aí, cutuca ele, fala: vai piorar. Vamos lá. Continuando, vamos fazer as observações aqui do quinto dia, tá? É o quinto dia. Então, Yahvé determinou: façamos um homem à nossa imagem, de acordo com a nossa perdão, esse aqui é o sexto já. Anda o quinto. Então, criou Deus os seres aquáticos e as aves dos céus. No poder da sua palavra, ele abençoou, e a partir disso, para que sejam fecundos, que sejam possível multiplicar e multipliquem. Não é que seja, ele permitiu que seja possível multiplicar, e ele determinou multiplicação. Entenda isso, tá escrito lá, tô no detalhinho, tá? A palavra inicial, vamos lá. Quando ele fala fervilhem, eu fui buscar aqui o significado da palavra fervilhar. O significado aqui que eu encontrei, existir em quantidade. Ele falou, passe a existir em quantidade, em abundância, popular, existir, popular. Esse aqui é o significado da palavra, tá? Fervilhar, tá? Fervilhar. Esse foi o quinto dia. Então, mais uma vez, observando de novo, ele criou água, mares e céu. Depois que criou o ambiente, ele pôs a criação. Foi possível ele criar. Faz sentido ele criar aves e seres aquáticos numa terra sem forma e vazia? Não. Ele cria
Ele põe ordem nisso. Deus cria céu e terra. Ele põe ordem. Ele começa isso aqui fica aqui. Ele põe ordem, coloca tudo em ordem. Então, mais um código. Precisa ter ordem. Precisa ter ordem para que seja possível seu plano funcionar e prosperar. Precisa de uma palavra chamada ordem. Espero que você tenha entendido. Vamos continuar. Esse é o 5º dia. Agora vai piorar. E assim foi o 5º dia. Agora é o 6º dia. Vai ficar ruim agora pra gente. Isso aqui define muito. Eu falo de experiência própria. Isso aqui define muito o rumo que a sua vida vai tomar. Se ela vai para a esquerda ou se ela vai para a direita. Por assim dizer, né? Se ela vai para um lado, vai para o outro. Vamos lá. 6º dia. Está aí, biblicamente, no capítulo 26. A partir do 26 do Gênesis 1, tá? Então Deus determinou. Você pode perceber que em todas as outras partes da criação, observa o que eu estou fazendo, Deus ele não usou essa palavra determinar. Ele falou e disse. Aqui fala, na nossa criação de tudo, ele fala, então Deus determinou. Façamos o ser humano a nossa imagem. Imagem, somos imagem dele. De acordo com a semelhança dele, com a nossa semelhança. No caso Deus falando para nós. Isso aqui, porque eu vou parar aqui, porque aqui tem muito detalhe aqui. Somos imagem para sermos de acordo com a semelhança dele. Identidade. Aqui está o código da identidade sua. Identidade não é o que você está fazendo no colégio, na faculdade, ou que for. Isso é status que se muda. Então isso não é identidade, isso é status, tá? Isso é um estado que muda. Ah, eu sou engenheiro. Você não é engenheiro, você está, porque é um estado que se muda. Você está engenheiro, você não é engenheiro. A única coisa que você é imagem e semelhança dele, é o que está escrito. Tá? Isso aqui mudou totalmente a forma de eu lidar com as coisas e minha vida, ela acelerou de uma forma e tem acelerado de uma forma que me assusta muitas vezes, até me assusta, tá? Hoje eu tenho vivido uma realidade porque eu entendi isso, tá? Eu entendi isso e as coisas estão mudando muito rápido. Vamos continuar. Faça o homem, o humano, a nossa imagem de acordo com a nossa semelhança, para sermos semelhantes a ele. Não é só você ser, não é só você ter a imagem, você tem que ser a imagem. Entende isso? Qual que é o código que você precisa entender aqui? Não é você ter apenas a aparência, você tem que ter a atitude, ter a forma, entender que é ele, tá? Essa parte é a identidade. Agora vamos entrar na parte do... Isso só começou. Isso ainda estou no 26. Agora vamos... Propósito. Vamos lá, vamos continuar lendo. Ser imagem e semelhança dele. Aí, dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de todas as feras da terra, sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. Manda a sua imagem, a semelhança de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Deu, aí mais uma vez aqui, ó. Vou parar aqui, eu vou explicar coisas anteriores, depois eu vou voltar aqui. Então, percebe aqui. Qual que é o seu propósito? Você vê aqui que ele fala dominem. E justamente ele está fazendo, ele fala, dominem sobre tudo que ele criou, que é o 5º dia para trás. Ele criou tudo para você dominar. Entende isso? Entende isso? Ele criou tudo para você dominar. É você. Se você não domina sobre isso, então vou te dizer claro aqui, se você não domina o cachorro te domina.
Se você não... Estou dando um exemplo claro aqui, tá? Se você não domina aquilo que Deus te deu, isso vai te dominar. De uma forma negativa, tá? Então, nós vivemos um ambiente, se você não domina... A primeira coisa que você domina é você. Você tem que aprender a dominar a sua vida. A partir de que você domina aquilo... Como domina isso? É muito fácil. Quando você entende sua identidade, o seu propósito ele começa a ficar claro. Ó, eu sei que eu sou imagem e semelhança, ok. Você entendeu. Agora você precisa aceitar. Aceitar é o domínio. Você começa a dominar a si. Eu sei. Entendo. Se você entende, você entendeu, show. Você se domina. Você domina a sua vida, você domina os seus impulsos, você domina o seu pensamento, você domina o seu corpo, você domina a sua alma. Você domina isso aqui. Somos seres triunos, corpo, alma e espírito, tá? Corpo é isso aqui, ó. Só que o corpo só tem duas possibilidades. Ou ele vai parar, o corpo morre. Ou o corpo vai morrer, vai lá para a terra de novo, que está escrito lá, tem que voltar para o pó. Ou seremos transformados aí no grande dia do arrebatamento, que nos parece que está muito perto. Muito bom isso. Assustadoramente para uns e felicidade para outros. Para você que crê em tudo isso e está assustado, tem um problema com você. Tem que acontecer, tá, gente? Tem que acontecer. E tá tudo certo. Isso tem que acontecer, tá? Então, temos essas duas possibilidades. Alma que está aqui. Literalmente, o que é você? Alma. Tá, ó. Alma. Espírito é tem um sopro de vida, ó. Vai falar isso amanhã, em Gênesis 2, vai entrar nesses detalhes. É o sopro de vida. O que é o sopro de vida? O sopro de vida é o espírito de vida. Então, o corpo volta para a terra ou é transformado, tá? A alma é o que é você. Este sopro de vida, que é o espírito, volta para Deus, porque é dele, não é seu. Está com você, mas é dele. Ele te deu e ele pode tirar a qualquer momento. Entenda isso. Então, se você for partir do princípio, quando a gente fala assim, ó, as coisas estão comigo, não é meu. Eu entendo assim, muita coisa está comigo, eu tenho acesso a elas. Quem me permite ter o acesso é Deus, é o Senhor. Ele me permite ter o acesso, tá? Mas qual que é a diferença? E é dele, está comigo, mas é dele. Entende? Então, isso para você entender, porque muitas pessoas falam algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Vamos entrar no detalhinho aqui de novo. Vamos voltar aqui. Vem comigo, vamos voltar no detalhinho aqui. Então, ele fala automaticamente o domínio, identidade, imagem e semelhança. O que você tem que fazer com essas duas coisas? Você é imagem e semelhança. Você tem que entender e aceitar. Você precisa aceitar, tá? Aceitar. Se você não aceita, você quebra isso aí, tá? Segundo, domínio. Aí você começa a dominar sobre as coisas. Tudo isso. Agora você percebe que tudo faz sentido. O quebra-cabeça ele se completa. Ele faz toda a criação no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Ele criou tudo. Depois que ele cria tudo, ele dá sentido para isso. Ele cria um dominador, uma pessoa que é imagem e semelhança e é dominador. Somos dominadores. Traduzindo, governadores. Governamos sobre todas as coisas. Fomos criados para isso. Se você não faz isso, é um problema seu com você. Mas isso não anula a característica, o propósito que você foi criado. Tá? É a mesma coisa você criar um leão e você dar alface para ele, tá? Ele foi criado para fazer aquilo, a natureza dele, ele foi criado para isso. Então, se ele não faz isso, ele quebra um ciclo. E isso prejudica ele mesmo, tá? Voltando aqui, então você percebe que ele cria tudo isso, ó. Toda a criação, ó, tudo, tá? E isso aqui, lembrando, no começo fala determinou. Isso aqui está debaixo de uma determinação, tá? Aí vamos lá, continuando. 28. Aí vamos voltar aqui o 28. Deus os abençoou e ordenou. Sede fértil. Primeiro ele criou, depois te deu a ordem, ó. Sede fértil. E depois falou, multiplique. Primeiro você vai ser fértil e você vai e multiplique. Tá debaixo de determinação.
E multiplique, tá? E multiplique. Sede fértil e multiplicável. Povoai e sujeitai. Ó, vamos lá, ó, de novo. Isso no 28, tá? E Deus abençoou e ordenou: sede fértil e multiplicáveis. Povoai e sujeitai toda a terra. Sujeitai toda a terra. Aí ele fala: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou. Aí ele está falando, olha só. Aí, ó, ele criou tudo e está dando sentido a tudo aqui agora. Está ligando um ponto a outro, ó. Está ligando um ponto para o outro. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas, todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as aves que dão frutos como sementes, essas sejam o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, e todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus completou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim tarde e manhã, o sexto dia. Esse aqui foi o último, ele fecha aqui. Então você vê que esse sexto dia é justamente onde Deus ele liga todos os pontos. Ele faz toda a criação, cria. A princípio ninguém entende nada, mas no final ele liga todos os pontos. É justamente assim que Deus faz com cada pessoa. Tem muita coisa que você não vai entender, tá? A parte bíblica a parte aqui de explicação e observações termina aqui. Agora eu vou te falar algumas coisas. Então, muitas coisas que acontecem com você não vai entender. Não vai entender. Por quê? Porque muitas coisas primeiro vão ser bases, vão ser criados ecossistemas, criado tudo isso para que em uma hora, em um ponto, seja ligado todos os pontos. E tudo vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido quando você liga os pontos. Você tem que entender. E para isso, você tem que entender isso aqui. Tá? Eu espero, do fundo do meu coração, que você tenha entendido muita coisa. Eu estou aberto sempre a que você comente aqui embaixo. Você tem que escrever aí, ó. Escreve aqui embaixo. Eu aceito que eu sou imagem e semelhança. 2. E eu vou dominar e governar sobre a minha vida. Porque você está debaixo de uma determinação. Você precisa aceitar e dominar. Isso depende de você, tá? Compartilha se isso faz sentido para você. Curte aqui embaixo, curte, compartilha. O objetivo meu é você deixar muito claro. Eu não estou aqui preocupado se você vai curtir, ou se vai discutir, ou se você não vai ter reação nenhuma. O que eu estou preocupado é que a mensagem chegue para você e você entenda. A compreensão tem que ser clara. Isso é o que mais faz sentido para mim, que você entenda. Se você vai curtir, se você vai compartilhar, transbordar, esse botão aqui chama de transbordo. Como eu falo automaticamente, como eu falo isso, eu aprendi assim. Isso faz sentido para você. Uma coisa que é muito boa, você o quê? Você esconde, você compartilha. Se você esconde, você é orgulhoso. Você tá apenas expondo a característica que é sua. É um problema seu também. Mas quando você transborda, você está dizendo bem assim, ó. Fez sentido. E para fazer mais sentido ainda, eu tenho que duplicar isso, tá? Tamo junto até depois do fim. Foi muito bom estar com vocês. Aqui quase 40 minutos. Mas é assim. Os detalhes fazem toda a diferença para que a gente mude de direção. Metanoia, mudança de direção. Tamo junto. E que Deus abençoe. Tamo junto. Fica na paz.